Então perceba que apesar dessa questão aqui ser da CESP, ela também é uma questão que nós temos aqui ABCDE, tá? Então a CESP e Sebrasp, ela não faz apenas questões de certo e errado, não. E aqui diz o seguinte: no circuito de acionamento de uma resistência de aquecimento ilustrado na figura precedente, observam-se 3 fontes de tensão eletricamente isoladas, 2 fontes de corrente contínua de 24 e 30 volts e uma fonte de corrente alternada com tensão eficaz, ou seja, em RMS, né, de 220 volts. Nesse circuito, quando se fecha a chave SW1, vamos identificar que chave é essa aqui. O que é que acontece, né? O diodo D1 não conduzirá a corrente. Vamos analisar questão por questão aqui. Então aqui eu tenho um óptico acoplador, certo? Esse óptico acoplador, ele tem um LED e ele tem um transistor, certo? Esse óptico acoplador, quando eu fechar aqui a minha tensão, eu creio que aqui seja o terra. Quando eu fechar o meu switch, ele simplesmente vai, considerando que esse diodo seja um diodo NPN, ou melhor, esse é um diodo NPN, né, por causa da seta aqui. Então ele vai fechar uma chave aqui, ó, certo? Ao fechar uma chave, ele vai acionar esse relé, que é uma bobina aqui, ó. E esse diodo aqui, ele é um diodo de proteção, né, que a gente utiliza para que quando haja uma corrente reversa, porque quando eu aciono a bobina, certo, eu desligo ela bruscamente, então existe uma corrente reversa aqui, uma tensão reversa muito alta, e para não queimar o nosso transistor, esse diodo serve como um diodo de proteção. Então o que é que acontece aqui? Perceba que aqui eu tenho uma resistência de aquecimento, aqui eu tenho 220 volts CA, e nessa resistência CA, aqui eu tenho o meu NA e eu tenho o meu NF nesse relé aqui. Aqui nós temos uma tensão de 30 volts, aqui uma tensão de 24 e aqui de 220 volts RMS. Geralmente esse NA é normalmente aberto e aqui um normalmente fechado, tá? Ou seja, se essa chave do switch vir para cá, então eu vou ter um acendimento dessa resistência, um aquecimento dessa resistência, tá? Ao passo que o normalmente fechado, ele está para cá, então eu não vou ter o aquecimento. Então, vamos, por hipótese, supor aqui, obviamente, que quando eu fecho esse relé, ele vai para o normalmente fechado, tá? Eu creio que essa questão aqui é a letra A. Vamos só conferir aqui. E eu já vou explicar o porquê. Então vamos analisar todas aqui. Essa daqui, a letra B primeiro. Depois a gente vai para lá, para as fontes de 30 volts e 24 passarão a ficar eletricamente conectadas. O óptico acoplador é justamente para isso. Para evitar, perceba que aqui eu tenho um terra e aqui eu tenho outro terra totalmente diferente. Ou seja, esse circuito aqui, dessa parte do óptico acoplador, chamado de parte da esquerda, não vai ter nada a ver com essa parte aqui, ó. Então as fontes de 30 que está aqui nessa parte esquerda, direita, e a de 24, elas não vão ficar eletricamente conectadas. O diodo LED de entrada do óptico acoplador ficará reversamente polarizado? Não.
Se eu tenho 24 volts aqui e eu fecho essa chave, né, esse diodo aqui ele vai ficar diretamente polarizado, certo? Porque a corrente está indo nesse sentido aqui, que é o sentido convencional. Essa daqui também não é. O transistor bipolar de saída do optocoplador passará a operar no modo de corte. Não. Ele vai operar no modo de saturação. Porque o modo de corte é quando ele está desligado. Então, quando a chave está aberta, ele está no modo de corte. Quando a chave fecha, ele está no modo de saturação. A corrente na resistência de aquecimento dependerá da resistência ohmica da bobina do relé. Isso aí realmente não tem nada a ver, né? Porque eu tenho aqui a bobina do meu relé e aqui eu tenho a resistência, né? O meu relé é justamente para isso. Ele é como se fosse um óptico acoplador, só que com contato, né? Direto, não é contato óptico. Mas ele é um isolador também. Então ele vai isolar um circuito do outro aí. Agora, o diodo D1 não conduzirá corrente apreciável quando o transistor de saída do acoplador estiver saturado. Então, eu fecho a chave, o meu circuito emite luz, isso daqui vira um curto, e o que é que vai acontecer? Vai acontecer que vai existir uma corrente aqui, ó, vindo para cá, certo? Perceba que essa corrente que vem para cá, o meu diodo aqui, ó, ele não vai conduzir nenhuma corrente aqui. Vai conduzir apenas a corrente de saturação reversa, né? Que é uma corrente muito pequena. Então eu tenho que ID, que é a corrente do diodo, é igual a minha corrente de saturação reversa vezes E elevado a VBE, né, que é a tensão que existe entre os diodos, dividido por N, que é um parâmetro físico, vezes o meu VT, que é a minha tensão térmica. Então, isso daqui é a forma de corrente do diodo, aquela forma onde nós temos isso daqui, ó. Lembra que aqui nós temos a nossa tensão de joelho, então é uma fórmula exponencial, tá? E essa aqui é a minha corrente de saturação reversa, que ele também, quando está reversamente polarizado, ele produz uma pequena corrente, certo? Até o ponto de breakdown. Que é o ponto onde o meu diodo queima, tá? Então, essa daqui é a corrente de saturação reversa. Que é uma corrente aí de nanoampere, de nano a milho ou a picoampere, é uma corrente bem pequena. Então, por isso que o diodo D1 não conduzirá uma corrente apreciável, né? Então, essa alternativa é a alternativa certa. Essa forma aqui é a forma normal do diodo, tá? Que seria importante. Geralmente esse N é 1, então eu tiro ele daqui, tá? Então vai ficar VBE dividido por VT, que é a minha tensão térmica. Quem é a minha tensão térmica? É importante que a gente saiba disso também. A minha tensão térmica ela é 25 mili para uma temperatura de aproximadamente 25 graus, certo? A minha tensão térmica ela é a constante de Boltzmann, certo? Vezes a minha temperatura dividido pela carga do elétron, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 6. Isso daqui são formas que vocês têm que aprender, tá? Então eu estou colocando aqui já para vocês aprenderem essa forma aí, que sempre a gente vai estar usando. Então aqui nós temos essa forma, aqui mais interessante aqui, onde o K é a constante de Boltzmann, T é a temperatura em Kelvin, aqui está a minha tensão térmica, né, que é K vezes T dividido por Q. E aqui, na verdade, essa fórmula ainda tem menos 1 aqui, só que eu retiro esse menos 1, porque se eu multiplicar minha corrente de saturação reversa pelo 1 é quase nada, tá?
Isso daqui é a corrente do meu diodo. Então essa é a fórmula do meu diodo. Onde aqui, ó, eu tenho 0,7 volts, 0,5, que é a tensão de joelho. Ou seja, a tensão onde o diodo começa a conduzir aí, entre aspas, tá? Significativamente. Julgue o item seguinte no que se refere a transistor bipolar e transistor de junção por efeito de campo JFET. Olha só o JFET aqui. O JFET caracteriza-se como um transistor unipolar. Na prática, ele é controlado por tensão, ao passo que um transistor bipolar é controlado por corrente. Então veja bem. Então essa daqui é correta, né? Porque o nosso JFET é unipolar. E o nosso transistor bipolar de junção é bipolar. Agora, por que isso daí acontece, né? Então perceba que aqui na CESP Sebrasp a gente tem muitas questões de teóricas mesmo. Eu tenho aqui, como eu falei na questão anterior, o meu canal N. Quem são os portadores majoritários do meu canal N? São os elétrons. Quem são os portadores majoritários do meu canal, não, do meu substrato aqui? N e aqui P. São as lacunas. Então, entende-se que um transistor ele é bipolar quando na sua passagem, no seu canal de passagem, aqui eu tenho N, PN, ou então P, NP, quando no seu canal de passagem, né? Que é aqui no caso, nós temos portadores majoritários como sendo elétrons, aqui nós temos portadores majoritários como sendo lacunas aqui, e elétrons aqui. Lacunas, elétrons, lacunas. Então por isso que ele é um transistor, um TBJ, transistor de junção bipolar. Ao passo que o meu JFET, o canal onde passa os elétrons é apenas N ou então P. Vamos fazer aqui um canal N, onde eu tenho aqui o P e o P, certo? E aqui os portadores são elétrons, ou seja, ele é unipolar, né? Só passa elétrons aqui através do meu canal N, ou então meu canal P, onde aqui é N. E aqui é N, eu tenho as minhas lacunas aqui. E o MOSFET? Ele é unipolar ou bipolar? No MOSFET tipo depressão, o meu canal N já é formado, então ele é unipolar, porque aqui ó, os elétrons vão passar justamente pelo meu canal N, apenas. É bipolar quando ele passa pelo N e pelo P, e unipolar quando ele passa só pelo N e pelo P. Mas no MOSFET tipo enriquecimento, e a gente deve saber disso tudo, claro, senão não faz sentido. Eu tenho aqui o meu substrato P, aqui eu tenho um P, né? Aqui todo é P, e aqui é N e aqui é N. Mas quando eu aplico a minha tensão aqui, eu formo o meu canal como se fosse um canal N, né? Onde os meus portadores majoritários aqui são os elétrons.
Então por isso que ele também é chamado de unipolar, ou seja, eu deixo de ter os meus portadores majoritários como lacunas para ter os meus portadores elétrons aí majoritários. Então todos os FETs, tanto o JFET como o MOSFET, é tudo unipolar, e o TBJ é transistor de junção bipolar, né? Então na realidade não é nem que passa pelo N, passa pelo P e passa pelo N, né? Tem a ver com se os meus elétrons eles estão andando através das lacunas ou se os meus elétrons estão aqui andando através dos elétrons livres, né? Então é isso. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. 15. Então a próxima questão eu deixo para